Na aula passada nós já vimos as soluções oxigenadas, trabalhando com álcool, aldeído e cetona. Hoje nós vamos continuar a partir de ácidos carboxílicos, fenol e éter. Então nós já trabalhamos com esse. Vamos entrar agora com ácido carboxílico. Vamos lá. Usos e aplicações de alguns ácidos carboxílicos. Nós temos aqui alguns exemplos interessantes. O vinagre. Esse aqui, ó. O vinagre do nosso dia a dia, tá? Temperinho da salada. É o ácido acético. O nome oficial, ácido etanóico. Contudo, o vestibular, ele pressupõe que você saiba que o ácido etanóico é o ácido acético, tá? Apesar de ser um nome usual, tá? O vestibular cobra de você essa nomenclatura. Outro detalhezinho, o vinagre é uma solução de 4% de ácido acético, tá bom? Nós temos o ácido fórmico ou ácido metanóico. Nome oficial também, importante para esse ácido. Tem que saber que o ácido fórmico é o ácido metanóico, tá bom? Aqui, o ácido tereftalático, tá? Esse daqui é o tereftálico, é o ácido que a gente faz o plástico do PET, tá? Ácido propanóico, solvente, ácido oxálico, encontrado inclusive em chocolate, ácido capróico, tá? É aquele odor desagradável das cabras, tá? É devido a esse ácido capróico. Ácido butanóico é o cheirinho de manteiga rançosa, é devido a esse ácido butanóico. Ácido benzoico, né? É antifúngico. E nós temos aqui o ácido graxo ômega 3. O ácido graxo é, na verdade, um ácido carboxílico de cadeia longa, tá bom? E o termo ômega 3 se refere... Desculpa, pessoal. Então, o ácido graxo ômega 3, por exemplo, esse termo ômega significa final. Esse 3 está dizendo que no terceiro carbono, contando de trás para frente, nós temos uma insaturação, uma dupla ligação. Né? Só a título de curiosidade. Até hoje eu vi apenas uma questão de vestibular citando esse ômega 3. Então, recapitulando, ômega significa do final e o 3 significa que é o terceiro carbono contando do final, do início. Tá? É o antepenúltimo carbono que tem uma insaturação. Por isso o termo ômega 3. Como você consegue identificar um ácido carboxílico? Tá? Ele é caracterizado pela presença da carboxila. Essa estrutura aqui, ó. C-O-OH. Essa é a estrutura do ácido carboxílico. É a carboxila. Apresentou essa estrutura, é um ácido carboxílico. Porém, pode ser escrito dessa outra forma, condensada. Tá? C-O-O-H. O vestibular também aparece muitas vezes na hora de identificar a função, ao invés de deixar expresso essas duplas ligações, tá? A ligação simples, não, ele omite e pede para você identificar. Então tem que saber as duas formas. A carboxila é um grupo polar, logo a molécula de ácido carboxílico também tem caráter polar. Os ácidos carboxílicos constituem uma família muito grande de reatividade acentuada e que produzem derivados também importantes, como os sais de ácidos carboxílicos, sabão, ésteres, dão aquele cheirinho, aquelas essências, anidreiros de ácido e outros. Na natureza, os ácidos carboxílicos estão presentes principalmente nos ésteres, que constituem os óleos e as gorduras, tanto de origem vegetal quanto de origem animal. Sim, parece estranho, mas para produzir uma gordurinha, tá? É necessário um ácido graxo, um ácido carboxílico. Lembrando que ácido graxo é um ácido carboxílico de cadeia longa, tá bom? Industrialmente, os ácidos carboxílicos se prestam à fabricação de solventes, perfumes, inseticidas, plásticos, fibras têxteis, etc. Também ele é utilizado na fabricação de filtros solares. Aqui é o exemplo de um deles.
o ácido para-aminobenzoico, sigla PABA. Nós temos então um ácido carboxílico ligado ao anel benzênico e uma amina na posição para. Nomenclatura das aminas a gente trabalha mais tarde. O odor é uma das características dos ácidos carboxílicos. Com cadeia de 1 a 12 carbonos, os monocarboxílicos possuem odor desagradável. Como assim desagradável? Por exemplo, o ácido etanóico, tá? Com 2 carbonos, é o vinagre, tem um cheirinho forte. Se você quiser sentir o cheiro do ácido fórmico, também é fácil. É só você colocar a mão num formigueiro, aquela formiga lava-pé, espera elas andarem bastante na sua mão e você esmaga um punhado de formiga e cheira. É um cheirinho desagradável também que lembra um pouco do vinagre, mas um pouco diferente, um pouco mais ardente. Tá? Aquele ácido com 4 carbonos, o ácido butanóico, tem o cheiro daquela manteiga estragada. O ácido capróico com 5 carbonos, cheiro de cabra. São esses odores desagradáveis que a gente conhece. Quando possuem 10 ou mais carbonos, esses ácidos são sólidos, tá? E por isso são pouco solúveis, tá? Eles são sólidos porque a cadeia deles fica muito grande, a massa aumenta muito, então é difícil eles se encontrarem no estado líquido. Tem a relação com as forças intermoleculares, tá bom? Com 1 ou 2 carbonos, o cheiro é irritante. Com 6 a 10 carbonos, são exalados pelos caprinos e trata-se do popular cheiro de bode. Polaridade. Então vamos lá. A carboxila é um grupo extremamente polar. Logo, a molécula de ácido carboxílico também tem caráter polar. E a sua solubilidade, tá? Tem relação com o tamanho da molécula. Então vamos lá. Solubilidade. A molécula torna-se solúvel quando o solvente solvata a molécula inteira. Isto é, o solvente envolve e isola a molécula. Ácidos carboxílicos de 1 a 4 carbonos são solúveis em água. Ácidos carboxílicos com mais de 5 carbonos são insolúveis, devido à característica apolar ser mais acentuada nessas moléculas de 5 ou mais carbonos. Sabendo que a água é polar e semelhante dissolve semelhante, então a água tende a dissolver moléculas polares. Como o caráter apolar começa a ficar muito acentuado em ácidos carboxílicos de 5 ou mais carbonos, então essa solubilidade diminui. Podemos, tanto, dizer que os ácidos carboxílicos com mais de 5 carbonos são insolúveis. É mais a título de curiosidade aqui, dificilmente o vestibular vai perguntar para você se um ácido com 6 carbonos é solúvel ou não. O importante é que você saiba que a solubilidade tem relação com a polaridade. Vamos lá. Vamos trabalhar agora com a nomenclatura oficial dos ácidos carboxílicos. Primeiro, né, a ideia do prefixo, infixo e sufixo que a gente viu lá nos álcoois, nos cetonas e nos aldeídos continua valendo. O término agora não é mais ol do álcool, não é mais al de aldeído e não mais ona de cetona. A terminação de ácido carboxílico é óico. Outro ponto importante que diferencia é que eu devo acrescentar no início do nome a palavra ácido. Então é ácido, espaço, prefixo, indica o número de carbonos, infixo, o tipo de ligação e o sufixo óico. Detalhe importante, não preciso numerar porque o ácido carboxílico é uma função que aparece sempre nas extremidades, tá? Então, você não precisa numerar a posição deste ácido carboxílico. Aplicando as regras de nomenclatura. Então, vamos lá. Nós sabemos que os ácidos, tá? Nós vamos colocar o termo ácido, a cadeia principal e a terminação óico. A nomenclatura usual, tá? Nós colocamos a palavra ácido e relaciona com alguma característica dele. Vamos lá? Ácido, um carboninho, met. Não tem como ter dupla ligação entre carbonos, então é an. E a terminação óico. Este é o ácido metanóico. Ácido, prefixo, infixo, terminação óico. Professor, por que ácido fórmico?
porque este ácido é encontrado nas formigas. Então, é o que eu falei na nomenclatura usual. O termo ácido, tá? E alguma coisa que lembra, alguma característica deste ácido. No caso da formiga, ácido fórmico. Agora aqui, 2 carbonos. Ácido, porque é um ácido carboxílico, tem C dupla OH, tem a carboxila. Et, porque tem 2 carbonos. An, porque só tem ligação simples. E se tem a carboxila, é a terminação oico. Ácido etanóico, conhecido como ácido acético. Acético vem do grego, significa azedo. Tá? Então, o vinagre tem sabor azedo, ficou então ácido acético. Esse daqui, 2 ácidos carboxílicos, mesma coisa que a gente aprendeu, coloca o prefixo di na frente. Esse é o ácido et, que tem 2 carbonos, an, e a terminação oico, mas como eu tenho 2 ácidos carboxílicos, ficou dioico, ácido etanodioico, ou ácido oxálico. Vamos treinar? 1 carbono, ácido, met, só ligação simples entre carbonos, an e a terminação oico, ácido metanóico. Lembrando, ácido metanóico já tem que vir na sua cabeça ácido fórmico, os dois têm que trabalhar juntos, tá bom? Aqui, 2 carbonos, ácido et, sua ligação simples an e a terminação oico, ácido etanóico, ácido acético, tá? Nomenclatura usual, muitíssimo importante. Trabalha os dois juntos, ácido etanóico é o ácido acético. Agora eu tenho 3 carbonos, 1, 2, 3. Prefixo para 3, prop, então é ácido propanóico. Vamos trabalhar com essa molécula agora. Ó. Eu tenho um radical. Como que fica a nomenclatura? Mesma coisa. Começa com ácido, indica a posição do radical, tá? E o nome da cadeia principal. Ácido 2-metil pentanóico. Agora tem uma insaturação. Como que eu faço? Mesmo esquema, indica a posição da insaturação. Vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Ácido, but. No carbono 2 eu começo a dupla, então 2 em, e a terminação oico, porque é um ácido carboxílico. C dupla O, OH. Vamos trabalhar com esse ácido aqui em cima. Esse daqui é o ácido benzoico, tá? Ou fenilmetanóico, mais conhecido como ácido benzoico. Quando aparece no exercício, aparece como ácido benzoico, tá bom? Agora o de baixo é o ácido oxálico, ou nome oficial, ácido etanodioico. E aqui vai aquelas notinhas de rodapé, dificilmente cobrado no vestibular, porém pode ser pedido. Principalmente você que vai prestar um vestibular de medicina de alguma faculdade particular. Eles gostam de pegar essas notas de rodapé, tá bom? Então, ó, na nomenclatura usual dos ácidos, os átomos de carbono números 2, 3 e 4 podem ser denominados alfa, beta e gama, respectivamente. Então, este ácido aí, ó, nós conhecemos como ácido 3-metilbutanóico ou ácido beta-metilbutanóico. Bom, o nome usual do aldeído é igual ao nome usual do ácido correspondente. Então, ó, esse aqui nós vimos que é o aldeído benzoico ou benzaldeído. Aldeído benzoico, esse é o ácido benzoico. Os ácidos podem ser obtidos pela oxidação dos aldeídos. Então, se você oxidar um aldeído, você consegue obter um ácido. Por isso, essa relação com a nomenclatura, tá? São semelhantes. Importante. Propriedades. Os ácidos apresentam em sua estrutura o grupo carboxila, COOH. E por isso interagem com outras moléculas iguais ou distintas, por meio de ligações de hidrogênio,
característica que lhes confere elevadas temperaturas de fusão e ebulição, além do fato de serem preferencialmente solúveis em água. Assim, como os álcoois, quanto maior a cadeia carbônica agregada ao grupo funcional, maior será a característica não polar da sua estrutura e, consequentemente, menor será a sua solubilidade. Então, por que eu estou focando nisso novamente? É que talvez apareça questões envolvendo ácidos carboxílicos, não na química orgânica aqui, tá? Mas na parte de força intermolecular. Então, você vai precisar lembrar da estrutura, tá, da carboxila e lembrar da estrutura semelhante ao hidrocarboneto. Carboxila tem caráter polar e aquela estrutura semelhante ao hidrocarboneto tem caráter apolar. E assim você consegue resolver os exercícios que envolvem forças intermoleculares. Então, álcool já foi, aldeído já foi, cetona já foi, ácido carboxílico já foi. Vamos falar do fenol. Ó, fenol. O fenol, quando contém uma pequena quantidade de água, é líquido à temperatura ambiente e é conhecido como ácido carbólico. Foi o primeiro composto a ser usado como antisséptico em medicina no século XIX, ajudando a diminuir as mortes por infecções hospitalares. Então você poderia matar fungos e bactérias colocando o fenol. Tá? Ele tem caráter ácido e isso agrega a ele uma característica de matar os micro-organismos. Então ele é fungicida e bactericida. Bom, nós encontramos a estrutura do fenol, por exemplo, naquela orquídea, tá? Tem um cheiro de baunilha, tá? Nós encontramos fenol também nas moléculas com o cravo da Índia, tem um cheirinho agradável também. No THC, tá bom? E eu mostrei aqui uma sequência de fotos de uma senhora que fez um tratamento com peeling químico, tá? Um dos principais componentes do peeling químico é o fenol, tá? É a forma mais agressiva de peeling que nós temos. Nós colocamos, fazemos aplicação, tá, não do fenol puro, tá bom? E medicamentos que contêm em grande quantidade o fenol. E aí ele vai queimar, literalmente, ele vai queimar as primeiras camadas da pele, tá, e fazer com que cresça novas células, deixando uma aparência mais jovem. Eu vi, não é essa senhora, mas eu vi um estudo feito na Unesp, aqui em Araraquara, e eles mostraram o antes e o depois. Realmente fica uma aparência no meio do tratamento bem forte, né? Mas depois realmente mostra que rejuvenesce. Esse tratamento realmente funciona. Ele só pode ser feito por médicos, tá bom? Então não é simples, ele tem que ser feito com muito cuidado. Tá? Então, mostrando algumas utilidades e aplicações do fenol para nós. Uma característica importante do fenol, tá? Os fenóis têm caráter ácido. Isso é o que pede muito em vestibular, tá bom? Tem que lembrar que o fenol tem caráter ácido, muito cobrado isso. Porém, menos ácido que os ácidos carboxílicos. Os fenóis podem ser facilmente diferenciados dos álcoois por meio de alguns testes. Por exemplo, o álcool ele é neutro. E se você tiver um álcool e um fenol e quer diferenciar um do outro, é só fazer uma análise do pH. O fenol vai ter um pH menor do que o álcool. Esse é o teste simples, que dá para diferenciar, por exemplo, um fenol de um álcool. O fenol ele foi vendido e ainda é vendido, comerciado, como criolina. Tá? A criolina é uma mistura de orto, meta e parametilfenol, também chamado de cresol, por isso o termo criolina. Provavelmente, tá? Vovô e vovó que tem cachorro, eles limpam a área onde o cachorro faz as necessidades com criolina. Tá? É uma substância antigamente barata e de amplo uso, tá? Porque ele mata então os micro-organismos, deixando a área não mais infectada ou contaminada.
Os fenóis são substâncias que apresentam uma cadeia aromática, tá? O anel benzênico ligado diretamente a uma hidroxila. Nós temos aqui, ó, o OH, a hidroxila ligada ao anel aromático. Lembrando que o anel aromático pode se apresentar com um círculo, tá? Que esse círculo aqui representa as duplas ligações alternadas que podem se movimentar de um lado para o outro. A nomenclatura oficial para os fenóis segue a regra. É o prefixo mais hidroxi mais a terminação benzeno. Por exemplo, monohidroxibenzeno ou simplesmente hidroxibenzeno, ou, se você preferir, só fenol. Aqui eu tenho duas hidroxilas. Aqui eu tinha uma, tá? Era o fenol. Aqui eu tenho duas hidroxilas. Eu indico as posições, coloco o termo hidroxi e a terminação benzeno. E por que tem o di? Exatamente porque tem duas hidroxilas. Portanto, no carbono 1 e no carbono 3, de hidroxibenzeno. Vamos lá? As nomenclaturas para a gente guardar. Nós temos algumas possibilidades aqui de nomenclatura. Carbono 1, carbono 2. Tá? Então, 2-etil. Toda essa estrutura é o fenol. É uma possibilidade. Então, 2-etilfenol. Ou, se você preferir, tá? Então, nós temos 2-etil, 1-hidroxibenzeno. 2-etilfenol, tá? Ou 1-hidroxi-2-etilbenzeno. Aqui é muito semelhante, só que ao invés na posição 2, o etil está na posição 3. 3-etilfenol, ou, se você preferir também, meta-etilfenol ou 1-hidroxi-3-etilbenzeno. Agora está na posição 1,4, lembrando que eu posso substituir 1,4 por para. Então ficou 4-metilfenol ou para-metilfenol ou 1-hidroxi-4-metilbenzeno. Esse aqui é o isopropil na posição para. Então, 4-isopropil-fenol. Aqui é um radical que a gente costuma não trabalhar muito, é o vinil, tá bom? C dupla C, essa estrutura é o vinil. Então ficou 2-vinilfenol. E aqui nós temos na posição 3, então ficou 3-vinilfenol. Aqui alguns testes, se você conseguiu acompanhar, perfeito. Vamos para o próximo. Álcool já foi, fenol já foi, aldeído já foi, cetona já foi, ácido carboxílico já foi. Éter agora. Para compensar um pouco o vídeo anterior da semana passada, tá? Eu vou fechar isso com menos de 30 minutos, prometo. Então, éter. O éter, tá, apresenta o oxigênio como heteroátomo. Então, nós temos um radical qualquer, o oxigênio radical qualquer. O oxigênio, então, é o nosso heteroátomo. É assim que eu identifico um éter. Vamos lá. Eu tenho também a necessidade de saber a nomenclatura. Eu tenho éter ramificado, tenho éter de cadeia fechada, mas, para nossa sorte, não é cobrado a nomenclatura de éter de cadeia fechada, não é cobrado a nomenclatura de éter ramificado. Quando é cobrado a nomenclatura só de éteres simples, tá bom? Sem radical. Então fica mais fácil a gente dar nome. Outro detalhe é que quando é cobrado o éter, normalmente, né, é apenas para identificar e não dar o nome. Então, nomenclatura oficial da IUPAC. Como a cadeia é heterogênea, a nomenclatura dos éteres é dividida em duas partes. O menor grupo orgânico, foquem nisso, ó, é o menor primeiro. O menor grupo orgânico é acompanhado da terminação oxi e em seguida do nome do hidrocarboneto correspondente ao grupo maior. Vou fazer esse exemplo aqui. Eu tenho um carbono no início da cadeia, tá?
e o carbono no final. Vamos ver se a gente entendeu a nomenclatura. Prefixo, tá, de cadeia menor, os dois têm um carbono, então tanto faz. Met, tá, então grupo menor, prefixo met. A terminação oxi, então ficou metoxi. E agora a cadeia maior, no caso aqui é a mesma, são iguais, é o hidrocarboneto correspondente, tá? Então, como chama aquele hidrocarboneto com um carbono só? É o metano, portanto ficou metoximetano. Bom, vamos para esse daqui, ó. Um carbono e dois carbonos. Cadeia menor primeiro, um carbono então, met, terminação ox, metoxi, hidrocarboneto correspondente a dois carbonos, é o etano, portanto metoxi-etano. A nomenclatura nova diz que você não precisa mais colocar o hífen, pode deixar tudo junto. Vamos para cá, cadeia menor, dois carbonos, et, terminação ox, etoxi, e o nome do hidrocarboneto correspondente. Este aqui é o benzeno, etoxibenzeno. Ok? Espero que tenham entendido essa nomenclatura oficial. Agora vamos para a nomenclatura usual. Nessa nomenclatura, a palavra éter é seguida das nomenclaturas dos radicais em ordem alfabética, acrescidos da terminação ílico. Vamos lá? Aqui, ó, é o éter, é um éter. No caso, é o met, um carbono só. Então ficou éter metílico ou éter dimetílico. Aqui, dois carbonos, é o et. Então ficou éter etílico ou éter dietílico. É conhecido também como éter comum. Aqui, é o éter fenílico e metílico, ou anisol. Mas quando pede nomenclatura usual, é quase que exclusivamente esses dois aqui de cima. Perfeito? Os éteres cíclicos, é só para curiosidade, dificilmente vai ser cobrado no vestibular nomenclatura de um éter cíclico. Essa aqui é a nomenclatura dele, ó, tá? A nomenclatura usual, epóxi, etano. Os éteres, eles são conhecidos, tá, ou classificados algumas vezes como óxidos orgânicos. A presença do átomo de oxigênio no centro da cadeia carbônica confere à estrutura uma baixa polaridade. E por ter baixa polaridade, então apresenta baixas temperaturas de fusão e ebulição. E são pouco solúveis em água. E como eles têm baixo ponto de ebulição, eles são voláteis. O etoxetano é comercialmente conhecido como éter sulfúrico, tá? É o éter de farmácia, foi usado como anestésico, tá? No entanto, em virtude de sua atuação no sistema nervoso central, foi abandonado pelo risco de dependência química. Oferece também risco de explosão por ser um combustível de grande volatilidade e apresenta um cheiro forte e característico. Então, para encerrar nossa aulinha, eu vou direto para a perguntinha. Ó. Um exemplo de pesticida organofosforado, tipo B, que apresenta grupo etoxi. Ó, o grupo etoxi vem lá do éter. Então, é o oxigênio e dois carbonos. Tenho que achar, então, aqui onde tem um oxigênio e dois carbonos ligados em sequência. Aqui embaixo, ó. O oxigênio e os dois carbonos. Essa é a estrutura conhecida como etoxi. Eu vou encerrar nossa aulinha por aqui e depois, na próxima semana, nós começamos com os derivados de ácido carboxílico. Obrigado pela atenção, meus queridos, e até a próxima.